devemos fazer como igreja é nos atentar. O hino que foi louvado aqui agora na parte final do hino, que diz: consagramos todo o nosso ser a Ti. Então, deve, por parte da igreja, haver essa busca, essa consagração, essa busca pessoal. A Bíblia diz, o louvor diz: consagrar todo o meu ser. Então, a igreja precisa consagrar a sua alma, consagrar o seu espírito e consagrar o seu corpo. Marcelo, isso é possível? É possível, e a Bíblia. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer que todo o corpo, alma e espírito sejam conservados plenamente irrepreensíveis para o dia da redenção. Então, é responsabilidade de cada crente consagrar o seu corpo físico, consagrar a sua alma e consagrar o seu espírito. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7:1, diz que nós devemos, por ter grandes promessas, a promessa de Deus habitar entre nós e vir buscar a sua igreja, precisamos nos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito. Então tem que haver uma consagração do teu corpo físico, mas também tem que haver uma purificação do teu espírito. Marcelo, como se contamina o espírito? Aí já é uma outra mensagem, né? Não é para hoje. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16, toda a igreja do 3. 1, 2, 3. Ora, o homem natural não consegue as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se servem espiritualmente. Porém, a fé espiritual discerne tudo, e ele que vem é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Vamos ler o versículo 1, capítulo 3 também? 1, 2, 3. E eu, irmãos, Não multiplicarais como iguais, mas como carnais, como meninos em Cristo. diga comigo, natural, Natural, espiritual, carnal e menino. e menino. Deixa eu tomar assento. Irmãos, o texto bíblico que nós lemos aqui nessa oportunidade em continuação daquilo que foi iniciado, falado na semana retrasada, né, digamos assim, quando nós introduzimos essa palavra, falando acerca da sabedoria que procede de Deus e da sabedoria que procede do mundo, o que vem de Deus e o que vem também do mundo. Nós falamos aqui que essa sabedoria divina, essa sabedoria que vem de Deus, o homem pode possuir, é uma sabedoria compartilhada com o homem através do Espírito de Deus, do Espírito do próprio Deus. Então, essa sabedoria divina, essa sabedoria que procede do Senhor, ela pode ser compartilhada com o homem através da pessoa do Espírito Santo. Nós falamos aqui e comentamos no que diz no versículo de número 10, que a Bíblia diz, versículo 9 e 10, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Nós falamos que essa profecia foi uma profecia velada, citada em Isaías capítulo de número 64, mas se cumpriu na dispensação da graça quando Cristo foi enviado por Deus e cumprindo todo o plano da salvação, foi ao sul aos céus, e o Espírito de Deus permaneceu na terra, revelando Cristo aos homens, e os homens chegando a Deus através do arrependimento e da confessão dos seus pecados. Esse texto de 1 Coríntios 2,10, quando ele diz, mas Deus não nas revelou pelo seu Espírito, ou seja, revelou para mim, revelou para você, Ele revelará para todos quantos virem a Cristo em resposta à sua palavra, à pregação da sua palavra. Irmãos, não existe outra forma para o homem alcançar a proximidade com Deus, a comunhão com Deus, senão pela porta. A Bíblia diz em João 10,9, Jesus vai dizer que eu sou a porta. E todos aqueles que entrarem por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará descanso para as suas almas. Então, o homem, para ter acesso a Deus, contato com Deus, em primeiro lugar, ele precisa passar pela porta. As pessoas aí fora com religiões diferentes
fazem tantas coisas, na verdade, buscam encontrar Deus, o ser espiritual, mas na verdade, à luz da palavra do Senhor, é impossível para qualquer mortal, para qualquer homem, ter comunhão com Deus, sentir a presença de Deus, desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus, se não passar pela porta, e a porta é Jesus Cristo. Agora, algo interessante, irmãos, que acerca dessa porta, o próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, Lucas capítulo 7, se não me falha a memória, que esta porta ela é estreita. Sendo uma porta estreita, não dá para você entrar carregando muitas coisas na mão, ou até mesmo carregando uma bagagem. Para passar por essa porta, que é estreita, você tem que abrir mão de muitas coisas que às vezes você vem trazendo na sua vida. Muitas coisas que eu venho trazendo na minha vida, porque a porta é estreita. É muito difícil você passar por um lugar estreito, com muitas coisas na mão, até mesmo com uma grande mochila nas costas. Eu estive pregando lá na Rocinha, lá no 99, lá dentro, lá do buraco fervente. E tem algumas vias que nós passamos lá que o beco era dessa largura. Então, quando vinha uma pessoa de lá para cá, você tinha que ficar assim, a pessoa passava aqui e você passava de peito, porque não tinha como passar normal, porque aquela viela era estreita. Da mesma forma, todos quantos quiserem achegar-se a Cristo, permanecer em comunhão com Cristo, alcançar por fim da caminhada da vida eterna, tem que aprender a abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas vão deixar muitas pessoas fora do reino de Deus, fora da eternidade com Cristo. Uma delas, a falta de perdão. Uma outra coisa, orgulho. Uma outra coisa, pecado não confessado. Uma outra coisa, embaraçar-se com as coisas, os negócios desta vida. É por isso, irmãos, que quando a pessoa vem até Cristo, quem entra em ação é o Espírito de Deus. E qual é uma das muitas funções do Espírito de Deus? É comunicar com você, comunicar comigo, comunicar com a igreja aquilo que está gerando uma quebra dessa comunhão com o próprio Deus. Irmãos, Deus quer que você tenha uma saúde financeira muito boa. Deus quer que você more numa casa boa. Deus quer que você tenha recursos para a sua sobrevivência e para a sua subsistência. Mas acima de tudo isso, Deus quer que você tenha uma alma saudável, um espírito saudável e uma comunhão direta com Ele. Nada está acima disso. O teu emprego não está acima disso, a tua família não está acima disso, os teus recursos não estão acima disso. Acima de tudo isso está a comunhão com o próprio Deus. É bem verdade, irmãos, que Deus não nos chamou para ter, Deus nos chamou para ser. Eu vou repetir isso aqui é profundo, é muito forte. Deus não nos chamou para termos, Deus nos chamou para ser. O ser envolve o comportamento, o ser envolve o caráter, o ser envolve as boas obras, o ser envolve a revelação, o reflexo do caráter de Cristo produzido na igreja, processado na igreja através do Espírito Santo. Diante de Deus vale muito mais aquilo que nós somos do que aquilo que nós temos. Diante do Senhor vale mais quem você é diante dele do que aquilo que você tem ou do que aquilo que você pode oferecer a ele ou a alguém. Então Deus nos chamou para ser. Aqui está o problema de muita gente, problema de muitas pessoas dentro desse século, que as pessoas estão numa ganância, numa busca desenfreada para ter, para conquistar, para possuir, e nesse caminho frenético, nessa busca desenfreada, acabam que atropelando princípios revelados na palavra que vão moldar, formar, criar o nosso caráter como igreja. Eu sei que é difícil. O apóstolo Paulo, desses versículos que nós lemos aqui, esses 4 versículos, ele vai falar sobre 4 comportamentos. O primeiro comportamento é o comportamento natural, o segundo comportamento é o espiritual, o terceiro comportamento é o comportamento carnal, o quarto comportamento é o comportamento de menino. Quando Paulo usa essas 4 expressões, essas quatro terminologias, na verdade Paulo está fazendo aqui o uso de figura de linguagem. São figuras. Quando Paulo fala da pessoa natural, Paulo está falando daquela pessoa que não tem o Espírito Santo, daquela pessoa que não tem comunhão com Deus, daquela pessoa que faz, que fala, que age,
que decide, que planeja segundo o seu próprio instinto, segundo a sua própria mente, segundo a sua própria sabedoria. É aquela pessoa que não busca uma direção em Deus para realizar algo. É uma pessoa que fala assim: não, meu instinto diz isso, a minha mente está me dizendo isso, o meu coração me diz isso. Quem já falou isso? Levante a mão. Ah, levanta a mão sem medo, todo mundo já falou. O meu coração está me dizendo que é isso aqui. Quem é que nunca usou essa expressão? Isso aí é quando você se deixa ser governado por aquilo que os teus olhos naturais veem, por aquilo que a sua mente consegue avaliar, por aquilo que você consegue detectar. Quem é que nunca disse isso aqui? Você está num ambiente de festa, talvez num ambiente familiar, num almoço de domingo de família, lá na casa da irmã Jurema, todo mundo reunido. Aí de repente alguém olha para alguém olha para você de forma diferente, a pessoa vai concluir dentro de si: essa pessoa está me olhando de forma estranha, essa pessoa nunca me olhou assim, esquisito isso, né? Aí compartilha com alguém que está do seu lado: eu estava sentado aqui e eu percebi quando fulano me olhou de uma forma diferente, me olhou de forma diferente. Quem é que já falou isso? Eu já falei isso várias vezes. Por quê? Porque você avalia com a sua mente. Na verdade não quer dizer nada, e não tem nada a ver com o que você está falando, mas você está avaliando uma situação em harmonia com a sua própria mente. Irmãos, o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa sabedoria, o conhecimento humano, eles são falhos. A nossa razão é falha. Até porque se você for andar em contraponto, razão e fé, tua cabeça vai virar um furacão. Porque Jesus vai dizer que você deve amar aquele que te maltrata e te persegue, deve fazer bem aquele que faz mal para você, deve dar água para o teu inimigo, deve dar pão para o teu inimigo. Isso contrapõe a nossa razão. Se alguém der um prejuízo de 100 mil reais, você vai desejar no fundo da tua alma que essa pessoa também tome um prejuízo bem forte, para você sentir o sabor da vingança. Mas a Bíblia diz que a vingança não pertence a nenhum seguidor de Cristo, a vingança pertence ao próprio Deus. Se alguém lhe deu prejuízo, se alguém lhe causou perdas e danos, pode ter certeza, entrega isso tudo nas mãos do Senhor, que o Senhor, como justo juiz, Ele vai tratar dessa pessoa nos seus mínimos. Então não busca vingança. Então a nossa razão, a fé, contrapõe a nossa razão. É muito difícil, é como uma pessoa faz um agravo a você, e essa pessoa vem até você pedir perdão, você precisa perdoar. Perdoar não é opção, perdoar é mandamento. Repita isso, é importante. Diga assim: perdoar não é opção, é mandamento. Diga assim: eu não posso optar em perdoar. Diga assim: eu não posso optar em perdoar. Perdoar é mandamento. Irmão, se é mandamento, tem que ser obedecido. Todas as vezes que eu não perdoo, eu dou ao diabo o direito de agir contra mim dentro da falta do perdão. A falta do perdão desenvolve na pessoa um sentimento de mágoa, sentimento de ressentimento, sentimento de raiva, sentimento de cólera, e todos esses sentimentos negativos são armas na mão do diabo. Todas as vezes que a pessoa não consegue perdoar, a pessoa não consegue liberar o perdão, no campo de batalha, ela é vencida pelo diabo. Vamos ver a palavra 2 Coríntios, capítulo 2. Vocês conhecem esse texto mais do que eu, mas vamos ler mais uma vez, só para ficar gravado na pista aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo número 10. Está escrito assim: a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Paulo está usando aqui algo didático para que a igreja de Corinto, ao entrar no campo de batalha, não seja atingida pelos dardos inflamados do maligno. Veja o que Paulo está dizendo: se eu tenho perdoado, se é que tenho, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que nós devemos até mesmo avaliar se o perdão foi feito de forma verdadeira e autêntica ou foi só de boca. Se o perdão foi feito da alma, se foi feito do coração ou foi feito só de boca. Porque tem gente que perdoa só de boca. Está perdoado, esquece isso, está tudo bem. Mas quando ouve a voz da pessoa, te dá náusea. Mas quando você ouve alguém falar da pessoa, você ressuscita aquilo dentro de você, aquilo começa a queimar dentro de você, você não perdoou com sua alma, com seu coração. Você perdoa apenas de boca. Paulo vai dizer a segunda verdade:
Se você não conseguir perdoar na presença de Cristo, você vai ser vencido por Satanás. Existem pessoas hoje no Jurema que desenvolvem doenças porque não conseguem perdoar. Existem pessoas hoje que estão presas nas garras do diabo porque não conseguem perdoar. Eu recebi uma menina lá que ela não conseguiu perdoar o pai, os demônios se manifestavam nela pela falta do perdão, porque ela alimentava ódio. O ódio é alimento de demônio. A raiva descontrolada e crônica é alimento de demônio. Ressentimentos e amarguras são alimentos de demônios. Pessoas não conseguem perdoar. Conseguinte, são vencidas no campo de batalha pelo diabo. Agora, é fácil perdoar, Luciano? Sim ou não, irmão? Não. Irmãos, é fácil perdoar, sim ou não? Não. Pergunte ao seu vizinho, tem alguém que você precisa perdoar? Pergunte ao seu vizinho. Pergunte ao seu vizinho, irmão. Ah, não, se foi brincadeira comigo, pergunta com força. Pergunta aí, tem alguém que você precisa perdoar? Agora pergunta assim, tem alguém que você precisa liberar o perdão? Agora pergunta, tem alguém que precisa ir até você pedir perdão? Eu vou te falar uma outra coisa aqui. Ninguém consegue perdoar usando o seu próprio sentimento. É impossível. Porque o nosso sentimento tem base na nossa razão. E a nossa razão contrapõe a palavra de Deus. Se você tentar perdoar usando o teu sentimento, usando o teu coração, você nunca vai conseguir perdoar essa pessoa. Você tem que perdoar essa pessoa pelo amor de Deus que é derramado dentro do teu coração. Quando o amor de Deus, através do Espírito, ele é derramado dentro do teu coração, você consegue perdoar. O apóstolo Paulo disse que o Espírito de Deus compartilha conosco o amor dele através. Deus fala, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que o Espírito Santo compartilha conosco o amor de Deus, porquanto esse amor está derramado em nossos corações. Para você conseguir atingir esse ápice da liberação do perdão, você precisa pedir a Deus que esse amor seja compartilhado com você. Se você não conseguir perdoar, você está vulnerável para os ataques covardes do adversário da nossa alma. Diga ao seu vizinho, você tem que aprender a perdoar. O apóstolo Paulo vai dizer que essa pessoa natural é uma pessoa que age pelos instintos naturais, pela mente natural, pela razão. Todas as vezes eu vou tentar agir pela razão, todas as vezes eu vou tentar resolver algo pela minha razão, com certeza eu irei me frustrar. Mas quando você busca em Deus uma orientação e uma direção, Deus falará com você. O problema é que a gente não gosta de ler. Você sabia que o brasileiro é um dos povos que tem um péssimo, ou melhor, não tem hábito nenhum de leitura? Você sabia disso? Você sabia que o brasileiro ele só consegue ler um livro se tiver gravuras no livro, senão ele não consegue ler? Não tem hábito de ler. Quantos livros você vai ler esse ano? A gente não gosta de ler. Eu quero conhecer Deus, mas eu não leio o livro de Deus. Diga assim comigo, João 5, 39. Vamos lá. João capítulo 5, versículo de número 39. Vamos ver o que está escrito lá. João capítulo 5, versículo 39, vamos ler o 3, todos juntos? 1, 2, 3. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais que nelas a vida eterna, são elas que me testificam. Examinai as Escrituras, porque cuidais que nelas a vida eterna. Jesus está falando o seguinte: quanto mais você examina a minha palavra, quanto mais você lê a minha palavra, quanto mais você ouve a minha palavra, quanto mais você pratica a minha palavra, você vai tomando posse da vida eterna. Em segundo lugar, Jesus vai dizer o seguinte: essa palavra que conduz à vida eterna são elas que testificam de mim, são elas que falam de mim. Então, se você quiser conhecer mais a Jesus, conhecer a sua obra, conhecer a sua pessoa, conhecer as suas promessas, você precisa ler o livro dele, você precisa ler a palavra dele. Só que nós não gostamos de ler. Hoje é quarta-feira, de repente, de segunda para hoje, você não leu de repente ainda nem versículo da Bíblia, está lendo hoje. Mas não temos o hábito de ler. E o pior do que é isso,
Nós não lemos e queremos reivindicar dele as suas promessas. Aí que eu mais aí. Nós não lemos, não queremos ouvi-lo e também não queremos reivindicar dele as suas promessas. O homem natural é aquele que segue o curso da sua própria mente, agindo conforme ele quer agir. Irmãos, coloque uma coisa na sua mente, no seu coração: não haja de forma precipitada. Quando você não souber o que fazer, não faça nada, fique parado e peça uma direção a Deus. Quando você não tiver resposta para uma situação, não tem resposta qualquer, fique calado e busque uma resposta em Deus. Quando você não souber o conselho que você deve dar, fique calado, busque o conselho em Deus. Deus lhe dará uma direção e uma palavra certa. Salomão disse que a palavra dada ao seu tempo, ela abranda o furor, mas aquela precipitada suscita a ira. Às vezes, no calor da discussão, quando você libera uma palavra fora de tempo, você acaba colocando mais fogo naquele fogo que já estava quase se apagando. Então, quando você não souber o que falar, não fale nada. O segundo tipo de pessoa é a pessoa espiritual. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é aquela que é governada, dirigida, aconselhada, ministrada pelo Espírito de Deus. É uma pessoa que tem sensibilidade no seu espírito para poder ouvir o Espírito de Deus. Nós falamos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito, ele busca em Deus aquilo que deve ser ministrado por nós como prática de vida e como verdade. Então o Espírito compartilha com a senhora, o Espírito compartilha comigo, o Espírito nos orienta. Agora, para que nós entendamos essa voz, nós precisamos estar numa busca contínua em Deus. Quando você fica muito tempo sem ouvir alguém, se você ouvir, dificilmente você vai conseguir distinguir a voz. Essa voz é até mais estranha, mas eu não estou conseguindo. É igual o primo foi morar na ilha do governador, ele conseguiu meu número, não sei o que tem. Ele ligou. Aí ele veio, nossa, ali, nossa, eu fui conversando com ele, como eu não sabia quem era. Eu não queria perguntar para não tirar a alegria da pessoa, né? Aí ele foi falando, aí eu tinha que perguntar no finalzinho. Está conversando comigo até agora, não sei o que está falando. É teu primo. Eu falei assim, meu Deus, eu falei, qual deles? É fulano de tal, Jesus. Quer dizer, está muito tempo sem ouvir. Quando você fica muito tempo sem falar com Deus, quando você fica muito tempo sem buscar Deus, Deus fala com você, mas você não entende a sua voz. Quando você fica longe de Deus na oração, quando você fica longe de Deus na meditação da palavra, Deus fala contigo, mas você não consegue discernir a sua voz. Porque você está longe de Deus e o seu ouvido está gravado para ouvir o Espírito de Deus. É por isso que às vezes nós ouvimos tantas coisas que não conseguimos ouvir Deus. Se eu passar 3 horas assistindo o balanço geral, só problema. É só morte. Cidade alerta, então, meu Deus, só problema. Aí vai para a banda, ouvir da terra, aí vai ter depressão. Ele ouve só a bater assim, né? Vai ter depressão. Faz uma experiência. Faça uma experiência. Faz um jejum de internet. Faz um jejum de televisão. Senhor, hoje é tarde. De hoje para domingo, a não ser se você tiver necessidade de trabalho, mas de hoje para domingo, eu não vou acessar a internet. De hoje para domingo, eu não vou assistir programa nenhum de televisão. É você parar esses dias da semana, o restante dos dias da semana, para poder meditar na tua palavra, falar com o Senhor em oração e apurar os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Se Deus não falar contigo, eu paro de pregar. Se você não tiver uma experiência com Deus, e se verdadeiramente você assentar no teu coração este propósito, Deus fará e falará algo novo dentro da tua mente, dentro da tua alma, dentro do teu coração. Irmãos, Deus ama quem tem uma vida de propósito. Escuta isso aqui. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos obedientes.
repetir: Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos obedientes. Quem pensa diante de Deus não é o volume daquilo que nós fazemos, é o quanto nós atendemos a sua palavra em obediência a Ele. Quando nós atendemos a sua palavra em obediência a Ele, Ele vai se revelando a nós. O homem espiritual é o homem que é dirigido, orientado, governado pelo Espírito de Deus, principalmente através da direção da sua palavra, através da orientação da sua palavra. Paulo ainda diz: o terceiro comportamento é o comportamento carnal. Isso aqui não precisa nem falar muito sobre ele, né? É a pessoa que age pelos seus impulsos, é uma pessoa que não tem limite, é uma pessoa que não tem cuidado com as suas palavras, é uma pessoa que busca alimentar mais a sua própria natureza, a natureza caída, a natureza carnal, em oposição ao alimentar do Espírito do Senhor, o seu próprio Espírito. A nossa fé, ela é como uma criança recém-nascida. Uma criança quando nasce, ela não tem um filhotinho. Filhotinho. O primeiro alimento que vai receber é o leite materno. E dentro dele estão as vitaminas, tudo que ele precisa do seu desenvolvimento. Essa criança, quando crescer mais um pouquinho, vai comer o que? Uma papinha. Correto? Isso não? Cresceu mais um pouquinho, vai comer um caldinho de feijão, uma massadinha, um purezinho de abóbora, o inhame, né, para dar aquela, aumentar a imunidade. O inhame aumenta a imunidade. Aumenta a imunidade. Vai crescer mais um pouquinho, vai comer um bocadinho de carne, um legumezinho, e assim vai crescendo. O seu corpo vai sendo fortalecido. Você precisa alimentar a sua fé. Diga ao seu vizinho: alimente a sua fé. Alimente a sua fé. Diga: você precisa alimentar a sua fé. Por isso, nós encontramos pessoas dentro da própria igreja amarguradas, pessoas que não têm alegria no espírito, pessoas que você olha para o rosto dela e você fica depressivo, pessoas que não têm autoestima. Por quê? Não alimentam a fé. Marcelo, como é o alimento da fé? Em primeiro lugar, através da palavra. Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé alimenta, a palavra alimenta a minha fé. Em segundo lugar, eu alimento a minha fé falando com aquele que é o autor e consumador da fé, que é Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 12:1 que Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Você precisa falar com a fonte da fé, que é o próprio Cristo. Em terceiro lugar, para alimentar a minha fé, eu preciso ouvir os testemunhos dos meus irmãos. Porque às vezes, irmãos, nós nos encontramos em situações difíceis da nossa vida, em momentos difíceis da nossa vida. Parece até que nós estamos sozinhos. Às vezes você não encontra saída. Você olha para tudo quanto é lado, você não tem saída. Essa semana, para mim, por exemplo, está sendo uma semana muito abençoada, tudo está dando errado. Mas eu acho que isso aí é um sinal de alguma coisa boa aqui, né? Enfim, você vai para tudo quanto é lado, mas você não tem saída, não tem recurso. Você pensa estar sozinho. Isso é uma das maiores mentiras do diabo. Jesus nunca, jamais irá abandonar alguém fiel à sua própria caminhada. A Bíblia diz em Mateus 28:20 o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está dizendo assim: meu filho, minha filha, não importa o momento que você possa estar vivendo, a minha palavra tem para você como promessa a garantia da minha presença contigo 24 horas. E às vezes dentro dessa guerra, dessa demanda, a nossa mente, às vezes ela quer nos distrair, mostrando-nos que nós estamos sozinhos, nós estamos alone. Nós estamos juntos. O diabo toma partido nisso. Está vendo aí? Ninguém te liga, ninguém te procura, ninguém manda nos avisar, ninguém manda uma mensagem lá no Facebook, ninguém fala com você, ninguém te procura. Olha a tua situação, olha o teu estado, olha o teu momento, olha a tua vida, olha você está contigo, está tudo fechado, está tudo trancado. Você está sucumbindo. Eu só estou te louvando, não vai ser jogar na mão, mas tem que dizer assim: como vai ser, irmão?